gente vai falar um pouco sobre a arte neoclássica. Essa arte se deu no chamado Século das Luzes, marcado pelo Iluminismo, no século XVIII, e foi consolidado um grande amadurecimento intelectual no Ocidente. Algumas ideias que foram moldadas naquele período continuam importantes para nós até os dias de hoje, como a divisão dos poderes de Estado, o Estado laico, que foi retirado direto da Igreja da Política. Os pensadores desse tempo defendiam que a razão deveria guiar todos os nossos atos e que era necessário colocá-la para toda e qualquer crença ou conhecimento. Sendo assim, eles estavam dispostos a enfrentar antigas verdades consolidadas, inclusive aquelas difundidas pela Igreja e pela aristocracia. Era chamada a luta da luz, da razão, contra as trevas da ignorância. O movimento intelectual nascido dessa postura de renovação e de crítica ficou conhecido como Iluminismo. O século XVIII foi onde ocorreu a abertura de diversas academias literárias e científicas. Na Europa, houve um grande projeto editorial feito por Denis Diderot e Jean d'Alembert, que foi a Enciclopédia. A ideia do projeto era colocar em um lugar apenas a maioria do conhecimento acumulado da humanidade até aquele momento. Nas duas últimas décadas do século XVIII e nas três primeiras do século XIX, uma nova tendência estética predominou nas criações dos artistas europeus. Trata-se do neoclassicismo, que expressou os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia, que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa e principalmente com o Império de Napoleão. Esse reviver das características do classicismo na pintura, na escultura, na arquitetura e no mobiliário constituiu uma clara reação contra o enfeitado do estilo rococó. O iniciador da tendência foi Jacques Louis David, pintor e democrata francês que imitava a arte grega e romana para inspirar a nova República Francesa. A arte politicamente correta era séria, ilustrando temas da história antiga ou da mitologia, em vez dos detalhes do rococó. Em 1783, a mania da arqueologia varreu a Europa. À medida que as escavações em Pompeia e Herculano ofereciam a primeira visão da arte antiga bem preservada, levaram ao exagero da imitação da vida grega da antiguidade, chegando ao ridículo em atitudes. As antigas ruínas também inspiraram a arquitetura. Imitações dos templos gregos e romanos se multiplicaram da Rússia à América. O pórtico de Panteão de Paris, com colunas e cúpulas coríntias, copiava exatamente o estilo romano. Em Berlim, o portão de Brandemburgo era a réplica da entrada da Acrópole de Atenas, com uma carruagem romana em cima. Mas o que lembrar do estilo neoclássico? Ele foi um retorno ao passado, por imitação dos modelos antigos greco-latinos. Teve um academicismo nos temas e nas técnicas, isto é uma sugestão aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes. A arte é entendida como imitação da natureza, no verdadeiro culto à teoria de Aristóteles do mimetismo. E um estilo sério, antidecorativo, antissensual, linear, volta-se ao desenho da simplicidade da natureza, um nobre, sereno e um histórico. É importante lembrar que o termo neoclássico foi criado no século XIX como um rótulo pejorativo para denunciar o vazio e a carência. Era dado na época que para encontrar a beleza racional é necessário estudar em academias, o que acabava tirando um pouco da liberdade do artista naquela época. A pintura do período neoclássico. A pintura desse período foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana. As características da pintura daquela época eram o formalismo na composição, refletindo um racionalismo dominante, a exatidão nos contornos, sobriedade nos ornamentos e no colorido, pinceladas que não marcavam a superfície, dando à obra um aspecto impessoal, onde predominava o desenho sobre a cor e a harmonia e o equilíbrio do colorido. Os maiores representantes da pintura neoclássica são Jacques Louis David, que é um pintor francês que foi considerado pintor da Revolução Francesa. Mais tarde, ele acabou se tornando pintor oficial do Império de Napoleão. Foi durante o governo de Napoleão que registrou vários fatos históricos ligados à vida do imperador. As suas obras geralmente expressavam um vibrante realismo, mas algumas delas experimentavam fortes emoções. Davi demonstrou a diferença entre o velho e o novo através do contraste dos contornos retos e rígidos dos homens com as formas curvas e suaves das figuras femininas. Situou cada figura como uma estátua, iluminada por um feixe de luz, contra um fundo simples de arcos romanos. Com o fim de assegurar a precisão histórica, vestiu manequins com roupas romanas e fez capacetes romanos para então copiar. Por 3 décadas, a arte de Davi foi o modelo oficial do que consideravam ser a arte francesa, e por extensão, a arte europeia. O aparecimento do neoclassicismo também se deu pela ação de Wickham, Mengs e Piranesi. Foram eles que estudaram as ruínas de Roma, entre outras cidades, assim como as coleções do Vaticano. A partir do estudo dessas coleções, Wickham, que era um arqueólogo alemão, publicou o livro da História na Arte na Antiguidade, em 1764. Mengs e Piranesi contribuíram para o estudo das civilizações ao realizarem gravuras e pinturas dos mais importantes monumentos de Roma. Todos esses documentos foram importantes centros de informação e elementos de estudos e ensino nas academias. Wickham
Sob a influência das descobertas de Pompeia, escreve o livro Pensamento sobre a Imitação das Artes Gregas, onde teoriza o princípio do neoclassicismo. Para ele, a beleza não pode ser encontrada na natureza, porque essa é imperfeita. Por isso, o artista deve procurar o belo ideal, seja a síntese abstrata de todas as belezas. Entretanto, essa busca é meio que vã, uma vez que esse ideal já foi atingido e elevado ao máximo pelos antigos gregos. Portanto, a tarefa do artista é imitar a antiguidade. A arquitetura do estilo neoclássico. Com o início das escavações de Pompeia, no início do século XVIII, começou a arqueologia moderna. A forte influência da arquitetura neoclássica foi a descoberta arqueológica das cidades italianas de Pompeia e Herculano, que no ano de 79 d.C. foram cobertas pelas lavas do vulcão Vesúvio. As escavações em si começaram em 1748, emocionando toda a Europa. A maior parte dos objetos encontrados foi confiada ao Museu de Nápoles, hoje conhecido como Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Depois de 1860, as escavações foram dirigidas com sucesso cada maior pelo arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Diante daquelas construções, no erro de interpretação, os historiadores de arte acreditavam que os edifícios gregos eram recobertos com mármore branco, ocasionando a construção de tantos edifícios brancos como, por exemplo, a Casa Branca nos Estados Unidos. Assim, surgiram vários edifícios com uma estética muito grandiosa, totalmente racionalista. Foi utilizado apenas materiais nobres tradicionais, como o mármore, o granito, a madeira, e modernos como o ladrilho, cerâmico e ferro fundido, que são baixos custos, porém têm uma alta funcionalidade. As cidades tiveram de se adaptar a essas construções gigantescas. Desenharam-se então largas avenidas para abrigar os novos edifícios públicos, academias e universidades, muitos que ainda conservam essa mesma função. A escultura neoclássico. Os escultores neoclássicos foram marcados pelo rigor, pela passividade, e sua produção academicista é considerada mais fria. Estátuas de heróis uniformizados, mulheres envoltas em túnicas de Afrodite ou crianças conversando com filósofos foram alguns protagonistas da fase inicial da escultura neoclássica. Mais tarde, na era de Napoleão, essa disciplina artística restringiria as estátuas equestres e bustos focalizados no imperador. A referência estética foi encontrada nas esculturas da Antiguidade Clássica, por isso que tinham um naturalismo de equilibrado. Se respeitavam os movimentos e exposições reais do corpo, mas as obras não estavam totalmente sem um realismo psicológico, ou seja, elas tinham ainda expressões, com a maioria na expressão pensativa e melancólica. Quanto aos materiais utilizados, os mais comuns eram o bronze, o mármore e a terracota, embora a partir de 1800, o mármore branco, que permitia o polimento da superfície até a obtenção de um brilho natural, imitando a pele, foi colocado como predominante. Entre os escultores mais importantes desse período destacam-se o italiano Antonio Canova, escultor exclusivo da família Bonaparte, e o dinamarquês Bartel Thorvaldsen, que chegou a presidir a Academia de São Luca, em Roma. No Brasil não teve um grande impacto o neoclassicismo, mas o período ficou marcado pela presença da missão artística francesa no nosso país, com a mudança da corte em 1808 de Portugal para o Rio de Janeiro. Foi organizada uma força-tarefa para impulsionar as artes na então colônia. Foi desse modo que um conjunto de artistas franceses vieram para o Rio de Janeiro com o intuito de fundar e dirigir a Escola de Artes e Ofícios. Os grandes nomes dessa geração foram os pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunac, que fizeram retratos importantes desse tempo. Mesmo assim, tiveram um estilo e terem trabalhado durante o mesmo período, Nicolas Antoine seguiu uma linha diferente de seu contemporâneo e pintou sobretudo paisagens cariocas. Em termos de arquitetura, não existiu muitas construções de referência nessa época. Podemos ressaltar apenas algumas 3 construções que foram situadas no Rio de Janeiro: a Casa França Brasil, a PUC-Rio e a fachada da Academia Imperial de Belas Artes. Bom, pessoal, antes da gente terminar o vídeo agora, eu vou passar para o Thales para falar um pouquinho sobre a literatura nesse momento. Muito obrigado, Helena. Bom momento, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim falar com vocês sobre a literatura neoclássica. Neoclássico, vocês já devem perceber pelo nome, se refere a novo clássico, ou seja, um novo resgate da cultura clássica. E quando nós falamos de cultura clássica, nós nos referimos ao período da cultura greco-romana, ou seja, a cultura grega, que depois foi adotada pela civilização romana e sofreu alguns resgates, e teve alguns resgates dela durante a história. Um exemplo é o classicismo e o renascimento cultural, que fizeram o resgate dessa cultura. E o neoclassicismo, ou o período neoclássico, vai trazer um novo resgate da cultura clássica. Na literatura, o neoclassicismo, ou o período neoclássico da literatura, é chamado de arcadismo. E esse resgate da cultura grega já é perceptível no próprio nome do movimento, porque o arcadismo ele tem como inspiração
a Arcádia, que era uma região campestre da Grécia. E aí era uma região onde os autores tiravam inspiração para escrever. Então, por isso o nome arcadismo. Já é o próprio nome do movimento, já remete a esse resgate da cultura clássica. A primeira característica do movimento que nós temos que nos atentar e que é bastante importante é o bucolismo. O bucolismo é a valorização da vida no campo. O nome já traz isso como uma homenagem à inspiração em Arcádia, que era a região campestre da Grécia, mas aqui no bucolismo nós temos a valorização da vida no campo, ou seja, exaltação dessa forma de vida. E, em contrapartida, outra característica do movimento é a crítica ao modo de vida nos centros urbanos. Isso é muito importante nós entendermos, porque na visão dos autores do arcadismo, aquele modo de vida dos centros urbanos, aquela rotina, aquela correria, ela corrompia o ser humano, ela corrompia o indivíduo. Então, por isso, uma valorização da vida no campo, que o contato com a natureza ia trazer essa paz interior para o indivíduo. Tudo bem? Outra característica muito importante dentro do arcadismo é cortar o inútil, ou seja, a linguagem no arcadismo é extremamente objetiva, e isso já vai totalmente em oposição com o barroco, movimento cultural predominante anterior. E o barroco ele era muito focado na linguagem rebuscada, nos jogos de ideias, jogos na retórica, jogos de palavras, inversões sintáticas e por aí vai. O arcadismo não, o arcadismo ele vai ser extremamente objetivo e cortar tudo que considerar inútil, direto ao ponto. Outra coisa muito pregada pelo arcadismo é o lugar ameno, ou seja, essa é uma característica que vem atrelada ao bucolismo, que é a valorização da vida no campo. O lugar ameno seria a procura de um lugar de paz, um lugar mais tranquilo, onde os autores e as pessoas poderiam encontrar a paz e viver também em paz, tudo bem? Outra característica importante é o convencionalismo amoroso. Então, dentro do arcadismo, a percepção de amor, inclusive pela influência da cultura, da cultura clássica e da valorização da racionalidade, o amor ele é convencionado, ou seja, ele tem uma explicação padrão, uma forma de se manifestar padronizada. Então não é algo mais tanto quanto era no barroco, de algo subjetivo, algo pessoal, individual, uma percepção individual do sentimento. O sentimento ele é percebido de uma forma padronizada, convencionada entre os autores e entre as obras, tudo bem? Outra característica muito importante é a áurea medíocre, e vem também, já junto no bucolismo, valorização da vida no campo, junto com o lugar ameno, que é aquele lugar de paz. A áurea medíocre seria a valorização do medíocre, criar aquele ambiente medíocre. E nós temos o hábito, vamos dizer assim, de atrelar medíocre a um termo pejorativo, a um termo negativo. Mas o medíocre, se a gente for na definição, ao pé da letra da palavra, ela significa algo médio, algo que não é bom, mas algo que também não é ruim, algo que é mais ou menos. Então, o arcadismo fugia um pouco dessa visão romantizada e idealizada do amor para um ideal de vida mais medíocre, um ideal de vida normal, que justamente vem com essa valorização da vida no campo, do lugar ameno, e aí vai vir também essa coisa de valorizar o mais ou menos. As coisas não tem aquela coisa da cultura da hipérbole, de tudo tem que ser o máximo, ou tudo é o pior possível. É o meio termo, tudo bem? Outra coisa bem importante são o uso de pseudônimos, nomes fictícios criados pelos próprios autores para retratarem uma persona. Pastoralismo, a valorização da vida no campo também vem com a valorização das profissões atreladas à vida no campo. Então, o pastoralismo, a profissão de pastor era altamente conceituada entre as obras. O carpe diem, que é um outro termo também muito utilizado, que talvez vocês já tenham se deparado com ele, mas o carpe diem é um termo que significa viver o momento. Então não se preocupe tanto com o futuro, viva intensamente o hoje, o momento, se preocupe com o agora. No Brasil, especificamente, o movimento sofreu com algumas contextualizações
Então não foi simplesmente copiar o movimento europeu e utilizar no Brasil. O movimento aqui no Brasil sofreu também, teve influência de contexto brasileiro, seja da fauna, da flora, seja o contexto político da época, o contexto histórico, tudo isso também influenciou na temática das obras. É importante também, aqui sobre o arcadismo, nós nos atentarmos e prestarmos bastante atenção em dois autores em especial. O primeiro é o Cláudio Manuel da Costa, ele é um dos precursores do arcadismo no Brasil, tem uma poesia lírica muito vasta, mas também ganhou bastante notoriedade trazendo fatos históricos em forma de poesia, como a exploração dos bandeirantes, a fundação de Vila Rica, e também outros textos atrelados ao contexto histórico da época, como a Inconfidência Mineira, que estava rolando no período. O segundo autor importante para nós nos atentarmos é o Tomás Antônio Gonzaga, com a sua grande obra lírica Marília de Dirceu, que vai ser um divisor de águas e extremamente importante dentro do movimento do arcadismo. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou devolver a palavra para a Helena agora. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Curte o nosso vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, fala pra gente do que você tá gostando, do que você não tá gostando, fala pra gente no nosso Instagram ou até mesmo com nossos diretores. A gente tá sempre tentando trazer coisas pra vocês que vocês gostem. Até a próxima, pessoal!